Beleza? Vamos então para a série. O título da série, do episódio de hoje, na realidade, é Do Luxo ao Lixo. Do Luxo ao Lixo. E é baseado em uma das parábolas de Jesus. Jesus contou muitas parábolas. Alguém aqui sabe quantas parábolas Jesus contou? Alguém quer chutar? Quem acha que foi mais de 20 parábolas? Levanta a mão. Mais de 20? Quem acha que foi mais de 30 parábolas? Levanta a mão. Eu vou abaixar a mão para não ficar induzindo vocês, beleza? Quem aqui acha que é mais de 40 parábolas? Tem alguns que acham que é mais de 40. Quem aqui acha que é mais de 50 parábolas? Tem alguns. O povo está na média aí, né? De acordo com meu olhar clínico aqui. Jesus contou um pouco mais de 40 parábolas. Tem evangelhos que tem mais parábolas. O livro que mais tem parábolas dos evangelhos é o livro de Lucas, é o livro que a gente vai usar como base hoje. O segundo livro que mais tem é Mateus. E depois vem Marcos. Uma curiosidade que eu descobri preparando o sermão: o livro de João não conta nenhuma parábola. Falei, nossa, como assim? Assustei, né, quando eu vi isso, mas não conta, você pode ir lá olhar, tem as histórias, mas não tem nenhuma parábola, porque João centraliza o livro dele, os milagres de Jesus, os feitos poderosos de Jesus, então, por isso que não tem nenhuma parábola, né? E as parábolas são o quê? O que eram as parábolas, né? Parábolas eram histórias que Jesus utilizava para que os ensinamentos que ele ia falar fossem mais claros, fossem melhor compreendidos. Então é tipo uma historinha. E quem que não gosta de uma boa história, né? A gente pode estar distraído assim na igreja, no culto, em algum lugar, alguém começa a contar uma história, o que a gente faz? A gente meio que liga o ouvido naquela frequência assim, né? A gente para escutar. Jesus fazia da mesma maneira. Resumindo então essas histórias, né? E eu quero convidar você já a abrir a Bíblia no livro de Lucas, como eu já falei, no capítulo 15, nós temos 3 parábolas, uma atrás da outra, uma sequência de parábolas. E a que nós vamos estudar hoje, eu vou passar as 2 primeiras, porque a gente precisa para entender o que a gente está vendo aqui, mas a gente vai se concentrar na terceira parábola, né? Que está lá no livro de Lucas, no capítulo 15 e o verso 11. Você já achou aí na sua Bíblia? Lucas capítulo 15 e o verso 11. E aqui diz assim, Lucas capítulo 15, verso 11. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Se Jesus está continuando, a gente tem que olhar o que veio antes para a gente entender isso aí. Vamos olhar então? Lucas capítulo 15, agora no verso 1. Volta aí a página, ou volta lá no começo e diz assim, Lucas capítulo 15, verso 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e, pior ainda, come com eles, né? Não se encontrou com um cara no meio da rua, não, parou para comer, sentou e está comendo, está gastando tempo com os pecadores. Verso 3, então Jesus lhes contou essa parábola, e aí vem a introdução da primeira parábola. Antes de a gente ir para a primeira parábola, que vai começar no verso 4, a gente precisa entender 3 coisas, eu quero a ajuda de vocês, tá? São 3 perguntas. Para quem que Jesus falou essas parábolas? Ele contou a parábola olhando para quem? Me ajuda aí. Está no texto, a gente acabou de ler. Para quem que Jesus olhou quando contou a parábola? Os fariseus e os mestres da lei, certo? Todo mundo concorda? É isso aí? A gente tem que ir indo junto aí. Segunda coisa, quando que Jesus falou? Quando que Jesus contou? Qual foi a circunstância aí que Jesus encontrou? Eu já estou dando o spoiler aqui, cara. Quando Jesus se encontra com eles e come com eles, certo? Com os pecadores, no caso, né? Não com os fariseus. Jesus está lá no encontrinho lá com os pecadores. Um parênteses aqui. Amém que Jesus se encontra com os pecadores, né? Ainda bem. Amém por isso? Se não acontecesse isso, a gente estava tudo lascado.
Jesus não se encontra com pecador. Lascou, eu não podia ter um encontro com Jesus. Mas ainda bem que ele se encontra com os pecadores. Quando Jesus falou então? Enquanto ele recebia e comia com os pecadores. E a última pergunta, que é bem bacana, algo que eu não tinha percebido na história também. Onde que Jesus falou? E eu fiquei imaginando, onde é que Jesus estava, né? A gente está escutando aqui de uma comida, tem os discípulos, eu imagino, a gente também tem os pecadores, os publicanos, enfim, e a gente tem os fariseus. Me diz como é que os fariseus conseguiram olhar para dentro da casa, né? O povo era meio FBI ali, né? E saber com quem Jesus estava comendo, né? Ele não tinha mais nada o que fazer. Cuidar da vida dos outros era a principal preocupação dos fariseus. E agora, a última pergunta, antes de a gente continuar as parábolas, onde Jesus falou, eu deduzo que tenha sido na porta. Por quê? Os fariseus, será que iam entrar para se encontrar com os pecadores? Você acha que o fariseu ia entrar dentro da casa junto com os pecadores? Não. Você acha que eles tinham a audácia de, Jesus, chega aí? Não foram até Jesus. Jesus vê eles lá naquela rodinha lá fora da casa, chega lá e fala assim, deixa o seguinte, eu vou contar um negócio aqui para vocês. Vem cá, vamos conversar aqui. Já que vocês vieram aqui, estão dizendo que eu estou fazendo coisa errada, vamos conversar? E Jesus conta essa parábola, essas 3 parábolas na realidade, na porta. Sabe, daqui a pouco vai acabar o culto aqui na igreja, a gente vai saindo e para sair daqui o diaconato fica de cabelo em pé, né? Porque o pessoal vai ficando e vai ficando, aqueles bolinhos de conversa assim, sabe? Jesus chegou num bolinho desses assim e falou, e aí, vamos conversar? Vamos trocar uma ideia? Porque vocês estão falando que eu estou errado, vamos ver se eu estou errado mesmo? E aí vem a primeira parábola. Na primeira parábola, no verso 4, capítulo 15, o verso 4, acompanha comigo. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, qual que é a porcentagem aqui? Me ajuda aí os matemáticos. Qual que é a porcentagem? Se eu tenho 100 e perdi uma, quantos por cento? Essa é fácil, né? 1%. Estou certo, né, gente? Me ajuda aí. Continuando. Não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. O verso 7, eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. É como se Jesus tivesse dito para os fariseus e esses caras da lei aí, vocês são tão bons que nem de Deus vocês precisam. Vocês são tão assim, santos, que nem de Jesus, nem de salvação vocês precisam. E pior que tem uns caras que pensam isso hoje em dia, né? O cara olha no relógio, fiquei 1 minuto sem pecar, eu consigo ficar 10. Consegui ficar 10, eu fico meia hora. Consegui ficar meia hora, eu fico 1 hora. Consegui ficar 1 dia, eu fico 2. E o cara vai desenvolvendo uma ideia de que ele é tão santo, que ele é tão bom, que nem de Deus ele precisa. Triste, né? Os fariseus pensavam assim, a gente tem que cumprir a regra, a lei, a gente tem que obedecer, se não obedecer já era, lascou, a salvação é pelas nossas obras, a gente não fizer, a gente não vai ser salvo. Os pastores que cuidavam das ovelhas, na maioria das vezes eles não eram donos das ovelhas, eles eram empregados. Perder uma ovelha significava perder o salário ou perder o emprego. Ah, pastor, mas a gente acabou de ler que ele diz assim, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha. Então a ovelha era dele. Não, a ovelha não era dele, a ovelha estava sob os cuidados dele. Vamos pensar hoje, você acha que o boiadeiro lá do Mato Grosso do Sul, um alô, se tem alguém aí assistindo a gente aí do Mato Grosso do Sul, você acha que o boiadeiro vai cuidar do gado lá no meio do pasto? Você acha que o cara vai fazer isso? Não vai, ele tem alguém que vai cuidar, da mesma ideia, a mesma analogia. Perder essa ovelha então, que fosse uma, para o empregado, era o fim do mundo, não podia perder, era motivo de festa. A ovelha se perdeu, mas eu fui lá e encontrei. Jesus continua, agora a segunda parábola, no verso 8, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas e diz, alegrem-se comigo,
vão ficar felizes comigo. Por quê? Porque eu achei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, verso 10, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém por isso? Pastor, mas era só uma moeda, né? Qual a moeda que a gente tem de mais valor aqui no Brasil? É de R$1, né? Eu faço coleção de moedas. A minha esposa odeia minhas coleções de moedas, né? Essa moeda aí, eu falei, amor, calma, é dinheiro. É dinheiro, estamos guardando dinheiro. E eu tenho uma moeda, a moedinha das Olimpíadas. Alguém aqui faz coleção de moedas? Só para eu... Depois do pôr do sol a gente troca umas moedas aí, beleza? Eu tenho uma moedinha das Olimpíadas, que ela é a moedinha da bandeira. Alguém aqui já viu essa moedinha da bandeira? Eu não sou o único, viu? Alguém aqui tem a moedinha da bandeira? Fui na casa do Samuel outro dia, o Samuel também tem umas coleções lá. Gente, pensa na coleção do Samuel, passou a lição aqui hoje, Samuel, é esse cara aí. Essa moeda da bandeira, o valor dela é R$1. Só que tem gente que está pagando R$100 por essa moeda. Você sabia disso? Sabiam disso? De 80 a R$100 por uma moeda. Eu estou tentando fazer você entender que para aquela senhora que perdeu uma moeda, e não era qualquer moeda, eram as moedas do dote dela. O dote era uma coisa levada muito a sério. Por quê? No Oriente Médio não tinha aposentadoria. Se você era viúva, piorou. E se você não tem filhos, pior ainda. Quem é que vai cuidar de você? Você não tem aposentadoria. Então, aquelas moedinhas provavelmente eram as moedas do dote delas. Você provavelmente em algum momento já viu uma mulher do Oriente Médio com algumas moedinhas penduradas em alguma foto, em algum filme, enfim, com as moedas penduradas na roupa. É normal lá eles fazerem isso, porque é o jeito de eles ostentarem. Quanto mais moedas penduradas você tem, mais dinheirinho você tem, entendeu? Então elas, se ostentavam. E para essa mulher, é inconcebível perder essa moeda. Tanto é que ela não sossega enquanto não acha essa moeda. Sabe quando a gente guarda uma coisa tão bem guardada que depois a gente não acha? Já aconteceu isso com você? Eu vou guardar bem guardado para não perder. Só que depois você não lembra onde é que você guardou. É tão bom que até com você funciona, para você não achar, para ninguém achar, inclusive você, né? Por último, então, agora vem a história do filho pródigo. E aí a gente agora vai versinho por versinho ou a cada bloco de versos. Verso 11, a gente já leu esse verso, a gente volta a ler. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Uma família pequena, né? O meu vô tem 11. Um lado do pai do meu pai tem 11 filhos. O lado da minha mãe teve 9 filhos. Pensa na festa de família, né? Imagina a lista do casamento para molecada jovem aí que está planejando, né? Só de cara assim você já tem 20 tios, só que eles casaram, já são 40. E aí eles tiveram uma carrada de filho, já dá mais 40, entendeu? Aí você tem o namorado da prima, gente, uma loucura assim, né? Só pela graça. Deu tudo certo. O mais importante no casamento é a bênção. Pai, mãe, é importante estar junto, mas Deus e a bênção é o mais importante no casamento. O noivo, a noiva e a bênção, né? E lá no nosso deu certo, né, gatinha? Amém? Você viu? Vamos aprendendo aí, molecada, vamos aprendendo. Verso 12. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. O que ele pede? O que ele pede? Gente, está aí no texto, me ajuda aí. O que o mais novo pede? A herança. Assim, ele, o pai, repartiu sua propriedade. É importante a gente olhar isso. Entre quem? Entre quem? Entre quem? Ele dividiu a propriedade para um filho ou para os 2 filhos? O que o texto diz aí? Quem aqui acha que foi só para um filho? Levanta a mão. Alguém? Quem aqui acha que foi para os 2 filhos? É isso aí, é o que o texto diz. O pai naquele dia repartiu a herança entre os 2 filhos, a propriedade. Ele não deu dinheiro, ele deu a propriedade, ele deu a terra. Eu tenho um irmão mais novo, o nome dele é Tiago. Pensa num cara corajoso. Pensa num cara corajoso. Eu sou mais velho, e eu desde criança admirava a coragem do meu irmão. De verdade.
Meu irmão era o tipo do cara que, não sei se tem alguém aqui, e crianças, isso não é um modelo de filho, tá? Meu irmão já amadureceu em nome de Jesus, está tudo certo, né? O menino virou gente boa. Pensa você, pai, a gente inclusive está tendo o workshop dos influenciadores, né? Todo domingo aí está acontecendo, domingo agora tem de novo. Imagina o meu irmão, meu irmão aprontou, e agora minha mãe ia aplicar o corretivo, né? Ia bater. Meu irmão fechava as duas mãos assim, e começava a rebolar, e dizia, não doeu, não doeu. Pensa na coragem do cara, né? Alguém aqui já fez isso? Eu não tinha coragem de fazer isso. Na primeira, minha mãe ameaçava levantar a mão assim, eu já estava berrando, entendeu? Escândalo total, entendeu? Porque apanhava menos, né? Tudo estratégia, entendeu? Meu irmão, minha mãe aqui, ó, batendo ele, não vou chorar, não vai doer, não doeu, e rebolando, gente, rindo da cara da minha mãe. Pensa num cara corajoso. Depois, quando acabava a sessão ali, né, o berreiro, não chorou, não doeu, não sei o quê, ele olhava para minha mãe assim, vermelhão, ele é brancão assim, alemãozão. Eu tô chorando é de raiva, não é de dor, porque não doeu. Isso era um cara corajoso, apanhava o triplo, o dobro do que eu sempre tinha que apanhar primeiro, e aí enquanto eu apanhava, olha isso, mano, mostra para ela que tu é forte, não chora, cara, mostra para ela que tu é forte, me chamava de fraco, é um fraco mesmo, mostra para ela que tu é forte, cara. Eu acho que esse cara era o meu irmão mais novo aqui da história, né? Um cara corajoso, chegou para o pai e pediu a herança. Pai, e aí, me dá a grana aí que o senhor não está sabendo cuidar. Eu quero curtir a vida aí, cheio de regra aqui em casa. Me dá logo essa herança aí, a parte que me toca. Você já sabe, essa história você já cansou de escutar. O que significava pedir a herança para o pai? Pai, morre logo. Não vai morrer não? Tá na hora aí. Começar a fazer o que eu quero. Chega de ter alguém para mandar em mim. Mal sabia o cara que depois que a gente vira gente grande, né? Eu falei, nossa, a mãe só manda, só faz isso. Aí o cara tem chefe, o cara tem esposa, né? Tem que ser sábio, né? Tem que ser sábio. Depois eu vou apanhar em casa. Gente, que loucura. Esse jovem não se importou com o pai. Estou nem aí para o meu pai. Talvez eu estou falando para algum jovem aqui que chegou no momento da vida e falou assim, cara, meu pai não sabe de nada. Meu pai não sabe o que está falando. Meu pai é louco. Era melhor morto mesmo. Triste, né? E aí no desespero da vida, no final da vida, muitos no desespero tentam acertar as contas com o pai, pedir perdão. Às vezes é tarde demais. Não fica criando picuinha com seu pai, com a sua mãe não, viu? Fica fazendo birrinha. Por favor, é o conselho bíblico, honra teu pai e tua mãe. Esse jovem não honrou o pai e a mãe. Ele não escutou os conselhos do pai e da mãe. Ele, bem pelo contrário, pai, me dá a herança, morre logo para eu começar a fazer o que eu quero na minha vida. Morre logo, pai, morre logo para eu começar a ser feliz. Pior que esse pai podia ter negado o pedido do filho, não podia? De quem que eram as posses? De quem que era a terra? De quem que era a terra? Era do pai. O pai podia ter dito não? Filho, não, te vira, vai embora então, não está feliz, vaza. Fez o que o pai falou? Fez o que o pai fez? Não. O pai concede, atende o pedido, e assim muitas vezes Deus faz com a gente também, não é verdade? Deus atende os nossos pedidos que a gente nem deveria estar pedindo, Ele concede a gente, mesmo sabendo que lá na frente isso provavelmente vai nos destruir, mas Ele não inibe, Ele não corta a nossa vontade, Ele deixa o nosso livre-arbítrio, a gente pode escolher. Deus não vai proibir você de fazer as escolhas erradas que você quer fazer. Deus não vai proibir você jovem, você adulto, você idoso, você criança, de fazer as coisas erradas que você quer fazer, não. Você é livre para fazer o que é errado. Só que você precisa lembrar, e a gente vai ver isso hoje, que você vai ter que ser livre também para colher as consequências dos frutos que você está plantando agora. Dos frutos não, da semente, fruta depois, né? Você vai ter que colher o que você está plantando hoje. Quem planta feijão colhe arroz? Não, quem planta feijão colhe feijão. E o jovem esqueceu disso. E nós, jovens, né? Vou me incluir aqui para ficar mais da hora assim, né? Sou jovem também. Nós, jovens, a gente esquece disso às vezes.
Ah, quer saber? Para escolher a namorada eu não preciso perguntar para Deus. Quer saber? Para escolher minha profissão também não preciso perguntar para Deus. Ah, para escolher as férias também não preciso. A gente vai tirando Deus da equação e Deus faz o quê? Ele respeita. Mas assim, não, agora você vai ter que me engolir, né? Não, Deus vai, não, beleza, então tá bom, eu sou educado aqui, eu entendi, não precisa falar de novo. Que loucura, gente, que loucura. Verso 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo de maneira irresponsável. Ele já tinha herança, eu imagino que esse tempo, um tempo depois, foi o tempo que ele precisou para vender a terra. O pai não deu dinheiro, o pai deu a terra. Agora ele começa a fazer os arranjos, fez passaporte, tirou visto, compra passagem, reserva o hotel, suíte presidencial, já começa a pesquisar as baladas, as festas, mulherada, aquele negócio todo, porque agora eu vou partir, estou grande agora, estou na crista da onda, ninguém me derruba agora. Foi isso que ele fez. O que será que fez o filho mais novo querer sair de casa? Pedir para o jovem me ajudar vai ser difícil, vou expor os caras aqui, né? Será que tinha regra na casa desse pai? Não sei, na minha casa tinha. Minha mãe dizia assim, minha casa, minhas regras. Tipo, aqui em casa, se você quiser morar aqui em casa é desse jeito, se não quiser, você pode ir embora. Minha mãe é minha bruta no sistema lá em casa, né? Hoje está mais de boa, assim. Mas na época o negócio era bruto. Mãe, mas chegar que horas? Tal horário tem que estar em casa. Se não tiver em casa nesse horário, o pau vai quebrar. E quebrava mesmo, entendeu? Tinha que estar a regra da casa. Um dia eu cheguei em casa, olhei na mesa, só tinha uma panela de comida na mesa. A gente passando uns perrengues desgraçados lá em casa. E eu cheguei em casa e falei assim, nossa, só isso hoje, né? Aí minha mãe olhou com uma cara assim, tipo, você me paga. Sabe aquela cara? Sabe aquela cara que a mãe faz assim? Espera. Cheguei na mesa, faceiro para o almoço, barriga roncando de fome. Sentei na mesa, a gente fez oração. Aí eu fui pegar o pratinho, né? Eu, não, você não vai comer hoje não. Só tem uma panela na mesa para você comer, não está no teu nível, né? Não precisa almoçar hoje. Que fase, hein? E para completar a sentença, né, para não ficar baixo assim, não quero ver cheiro de comida em ti hoje à tarde. O próximo horário da comida é na janta. Adivinha o que tinha na janta para comer? A mesma panela. Vê se eu reclamei de alguma coisa. Era a regra da casa. Pô, não tem que fazer. Eu estou em casa da minha mãe, não tem que fazer. Pais, vocês precisam colocar regra lá em casa. Não pode não ter regra. Quem é que canta nesse terreiro aí? Tem uma música aí bem antiga, né, que escutava meus tios escutando lá naqueles encontros de família, e a frase dizia o seguinte: terreiro que não tem galo, quem canta é frango e franguinha. Terreiro que não tem galo, uma casa que não tem regra, quem é que vai mandar em casa? Alguém vai mandar. Ah, não, aqui a gente é democrático. Mentira, não é essa. Alguém manda na casa. Alguém manda na casa. E esse alguém precisa ser os pais. Naquela casa tinha regras e ele queria vazar das regras. Eu não aguento mais regras. Não bastou ele ter herança, ele queria vazar da casa do pai. Não era uma questão assim, eu quero ter dinheiro para fazer o que eu quiser. Não, eu quero sumir da casa do pai porque não aguento mais. Essas regras aqui não dá mais certo. E ele parte para uma terra distante, chega lá, dissipa tudo, faz tudo errado, gasta do jeito que quer. Em 1983, um cidadão brasileiro, baiano, o nome dele é Antônio Domingos, com 19 anos. Pensa, o cara com 19 anos. Alguém aqui tem 19 anos? Pode levantar a mão, 19 não dá vergonha ainda. Pode levantar, 19 anos. 19? Lá em cima eu vi duas mãos fiéis, 19 anos. Aqui embaixo não vi ninguém. 19 anos. O cara ganhou 30, o equivalente hoje a 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Em 1983. Seu Antônio. Ele mudou para uma suíte presidencial. Ele conta, teve um vídeo aí recente, semana passada, da história dele. Comprava um carro, furava o pneu e ele abandonava o carro. Roupa era descartável. Imagina, o cara usava roupa uma vez só.
Festa, mulherada, bebida, carro, tudo que queria tinha. Quanto tempo você acha que durou esses 30... Gente, que na minha cabeça, assim, 30 milhões dura até Jesus voltar, entendeu? Quanto você acha que o cara gastou? Em quanto tempo você acha que o cara gastou? Menos de 5 anos. Até que durou, né? Até que durou. Só que a grana começou a ficar curta já no primeiro ano. No final do primeiro ano ele já teve que sair da suíte presidencial porque a grana já não dava mais. Pesado, né? 30 milhões, o cara torrou. Eu imagino que o filho pródigo foi mais ou menos nessa história aí, entendeu? O cara viveu intensamente, insanamente durante um período ali e depois já era. Você conhece a história. Depois de ter gasto tudo, verso 14, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Ele viu que o dinheiro não era elástico, dinheiro acaba, dinheiro é finito, não vai durar para sempre, o dinheiro acaba. Infelizmente os padrões do mundo, ele olha para você, as pessoas aí fora olham para você, se você tem, você é. Não é assim que acontece? Vai lá, dá uma olhadinha no perfil lá do Instagram. Vai lá dar uma olhadinha lá, pô, cara, só umas fatias da hora, uns pratinhos de comida da hora aqui, o cara tem umas bandeirinhas lá, viajou para uns lugares bacanas, pô, o cara é top. Esse é o padrão do mundo. Quando a gente não tem isso, quando o jovem perde isso, o que ele fica? O que sobrou para ele? Nada. Nada. E ele perdeu tudo e era um Zé Ninguém agora. Bate o desespero, verso 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens, ou com a lavagem, algumas versões trazem aí, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Cara, primeiro, o cara era judeu. Pior emprego para um judeu seria fazer o quê? Cuidar de porco. Cuidar de porco. Pior ainda do que a situação do jovem que a Bíblia fala, não era que ele cuidava de porco, é que ele queria comer a comida do porco e ninguém dava a comida do porco para ele. Tipo assim, o que o cara comia, né? Eu morei no sítio, meus pais não tinham porco, mas os vizinhos tinham. Cara, tudo que sobrava, qualquer coisa, jogava para os porcos, o porco comia, entendeu? Esse cara aqui, esse jovem, chega numa situação que, mano, nem a comida do porco o cara podia comer, entendeu? Tamanha a desgraça dele. O cara vai olhar um prato bonito de comida, né? E assim, nossa, cara, que prato bonito, né? Vou comer esse prato aqui, tá? Me apetece aos olhos. Não, o cara nem isso tinha, era lavagem. O cara queria, ansiando comer lavagem. Que desgraça. É aí que eu tirei o título do sermão de hoje, né? Do luxo ao lixo. O cara teve de tudo, mas daqui a pouco já não tinha nada. Literalmente do luxo, da melhor suíte, do melhor hotel, da melhor cidade, agora ele mora com os porcos e não consegue nem se alimentar do alimento dos porcos. A situação era horrível para ele. Verso 17, eu acho que é o ponto da virada, eu acho que é o mais da hora dessa história, porque mostra que o cara não estava bem. Verso 17, caindo em si, tipo, até agora ele estava fora de si, né? Até agora o bicho estava meio desregulado. Caindo em si, tipo, acordou, pô, peraí, cara, como assim? Eu tenho um pai, cara. E aí começa a história, né? Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? É comida, não é lavagem, é comida de sobra. E eu estou morrendo de fome aqui. O verso 18 ainda continua: me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai. Até agora ele estava fora de si. Quando ele cai em si, ele lembra de quem? Dos amigos, do dinheiro, da suíte presidencial, da mulherada, das baladas, das bebidas, das drogas, dos esquemas, dos rolos todos. É isso que ele lembra? Não, ele lembra de quem? Do pai. Aquele cara que ele vazou da casa do pai, entendeu? Ele lembra desse cara aí. Vou falar para você jovem, para você criança, meu, é muito sério isso. Isso é muito sério. Por quê? Infelizmente, a gente não dá muito valor para os pais, né? Tinha uma fase da vida assim que você começa a deixar o pai de escanteio, de lado, tal, não sei o quê. Mas dá um aperto, para quem que você liga? Teu pai pode ter sido um carrasco, tua mãe pode ter sido uma linha dura. Para quem que você vai ligar? É para a mãe, cara, é para o pai.
É para a mãe, é para o pai. Quem é que vai atender o telefone 3 da manhã? Quem é que vai te buscar onde você está, numa desgraça, você está lascado? Quem é que vai lá? Se não é o pai e a mãe. Então, por favor, não tenha vergonha, você adolescente, você jovem, do seu pai, da sua mãe. Eu tive vergonha uma época. Meu pai chegava com um carro velho lá, mas me pegar na escola, pai, me ajuda aí, né? Vamos na esquina lá, né? Não, na frente da escola, tá ligado? Que fazem. Que loucura. Eu fico falando com a Samantha, né? A gente não tem filho ainda. Falei, como é que nós vamos fazer para ensinar esses moleques? Estava brincando com o Walter aqui atrás, agora há pouco. Ô, Walter, qual que é a receita, cara? Qual que é a receita? Para fazer os filhos andar certinho, fazer bonitinho, né? A gente é tudo picareta. A gente é tudo pecador, miserável. E como é que dá certo isso? Só pela graça. Deixa salvo na tua agenda aí o contato do teu pai e da tua mãe, por favor, não exclua. Todo abandono de Deus é um ato de insanidade. O cara caiu em si, ele estava fora de si, estava cometendo uma loucura, uma insanidade. Toda felicidade que a gente busca fora de Deus ou longe de Deus, ela é em vão, ela é nula, não dura para sempre, vai acabar. Ele partiu em busca da liberdade, ele queria ser livre, mas acabou escravo das próprias escolhas. Olha que louco isso. Eu quero ser livre, na casa do pai tem muita regra, que se dane as regras, eu vou criar minhas próprias regras. E aí virou escravo dele mesmo, das escolhas dele. Ele olha como o patrão trata ele, não dá nenhum prato de comida decente. E de quem que ele lembra? Do pai. Poxa vida, meu pai até dos empregados cuida bem. Eu acho que eu vou voltar e pedir para ser empregado. Filho já era, eu sei que eu pisei na bola feio, pedi herança, pedi a morte do meu pai, mas vou voltar e pedir para ser um escravo, para ser um servo. No dia 15 de maio, Mateus, vulgo Canetinha, cadê tu, Canetinha? Tá lá, ó. Batizou aqui, ó, tomou a decisão. E a gente conversando essa semana, pastor, o senhor não sabe a luta que foi. A luta da minha mãe orando. Cresci numa família cristã, mas eu quis dar uma de vida louca, chutar o balde aí e fazer do meu jeito. Me corrige aí, viu, Mateus, se eu estiver falando errado. Sexta-feira ele vai contar o testemunho dele no Mug. Sexta-feira à noite. História assim de arrepiar os cabelos, cara. Meu Deus do céu, Mateus, como é que você está aqui? Isso é um milagre, cara. Eu falei para ele. Mano, isso é um milagre. Não tem outra explicação, Mateus. Isso é um milagre, cara. Ainda bem que você voltou para a casa do pai, Mateusão. Mateusão é gente boa demais, está em todas aí, né? Que bênção, cara, que bênção voltar para a casa do pai. Verso 18: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado filho. Verdade, não era mesmo? Trata-me como um dos seus empregados. Gente, não existe pior lugar para voltar para aquele onde a gente caiu. É ou não é verdade? Onde você falhou, onde você errou, voltar para casa com o gosto da derrota na boca, aquele constrangimento de ser, poxa vida, vão perguntar por que eu voltei, né? Poxa vida, não estou de férias, você aparece no meio do semestre em casa, o que você está fazendo aqui, cara? Os caras te vê 9 horas da manhã, dando aquele rolê no pátio da casa, de boa e tal. Eu falei, pô, uma coisa está errada com esse cara, o cara não está trabalhando, está estudando. O cara não está correndo atrás do objetivo de vida, o cara está buscando, alguma coisa errada está com esse cara aí. Voltar para onde a gente falhou e consertar o nosso erro é difícil, exige humildade. Ele começa a fazer planos, prepara um discurso na cabeça, cara, vou chegar, vou falar assim, pá. A Bíblia vai dando relato disso. E aí o verso 20, a seguir, levantou e foi. Preciso falar sério para os jovens aqui, para a igreja aqui, é para todo mundo. Eu gosto de falar para os jovens, de olhar para cima assim, porque estou sentando lá, viu, uma experiência diferente. É da hora. Gente, por favor, gente, se você tomou a decisão no coração, não fique enrolando. Ele está lá no meio da lavagem, no meio dos porcos, fala assim, vou me levantar, vou para casa. Não fica, amanhã vou pensar, vamos esperar o clima melhorar. O dólar está muito alto, vou esperar baixar. Não gostei do dia hoje, esperar virar um mês, né? Segunda eu começo.
Por favor, não espere isso. Quando Deus te impressionar para tomar uma decisão, toma logo, não fica enrolando, entendeu? Vai e age, porque se pensar muito, a gente dá um passinho para trás e não vai. Dá um passinho para trás e não vai. Pai, como é que esse filho chega em casa, né? Como é que esse filho chega em casa? Verso 20, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, não chegou com pedra na mão, não. Correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Imagina esse moleque, cara, a história conta em mais detalhes mais para frente, a roupa toda rasgada, toda suja, fedendo a bosta mesmo, entendeu? Canal com os porcos, que coisa cheirosa vai ter aí? Nada. Imagina quanta pedrada esse bicho tomou no caminho para casa. Foi de primeira classe, está voltando a pé. E agora ele fica, como é que eu vou chegar lá para o meu pai? Como é que eu vou chegar lá para o meu pai e vou dizer assim, pai, foi mal. Desculpa aí, pai. Perdão. Pesado, né? Mas ele foi. Descalço, roupa rasgada, fedido, cabelo comprido, sei lá, barbudo, mal vestido, ou nem vestido. De longe o pai conhece o jeito de andar do filho, né? Eu tenho uma perna menor, né? Eu dou uma mancadinha assim, né? De longe os cara do futebol aí, da molecada aí, se pega no meu pé lá. Tinha um amigo que me chamava de mentira. Ô, mentira! Eu, como assim, cara, mentira? Não, é que mentira tem perna curta. Eu falei, poxa vida. A criatividade dos caras não existe, é sem limite, né? Mas eu imaginei eu chegando em casa, minha mãe conhece o meu jeitinho de andar. E ela olha de longe, pô, é o William, conhece esse moleque aí, esse jeito de andar aí eu já vi antes. Limpei a bunda desse moleque aí, eu conheço ele. O pai fica esperando ele chegar na varanda, o pai fica esperando ele entrar em casa, o pai fica esperando ele, não, o pai sai correndo igual um louco atrás dele. Por que o pai faz isso? Se o pai não tivesse feito isso, isso é muito sério. Sabe o que a vila inteira podia ter feito com esse moleque? Sabe o que eles podiam ter feito com ele? Sabe o que eles podiam ter feito com ele? Apedrejado. Não precisa nem pedir para o pai. O pai quis ser o primeiro. Como é que o pai sabia que o dia que o filho ia chegar? Não sabia, ele ficou lá esperando desde o dia que o filho saiu. O pai sabia que o filho ia voltar. O pai sabia que o filho ia voltar e ele queria ser o primeiro a ver o filho voltando. Porque ele não queria que a galera da vila, né? A galera da igreja aqui, está voltando para a igreja. Pô, esse aí que cresceu na igreja, voltou todo tatuado, cheio de brinquinho, desse jeito aí. Pô, voltou acabado, hein? Nossa. Tem palavras que doem mais do que as pedradas. Pesado, né? Tem palavras que doem mais, que estragam mais, que machucam mais do que as pedradas. E esse pai queria proteger o filho. Ele corre em direção ao filho. Tem gente ainda que diz que Deus é um Deus carrasco, que Deus é um Deus que não é misericordioso, que Deus não tem compaixão. Pesado isso. O pai corre, velho, idoso, não corria naquela época. Era uma falta de honra o cara correr, porque o cara não se organizou, não tá vivendo certo. Gente que se organiza não corre, gente sábia não corre, se antecipa, se planeja. O pai o abraça, o cara todo sujo, todo fedido, o pai vai lá e está nem aí, é meu filho. E o pai beija. Será que o pai escolheu, vou olhar aqui, lugar mais limpinho aqui para beijar? Não, o pai não está nem aí, é o filho dele. O pai abraça e beija, verso 21. O filho disse, uma coisa importante aqui que eu estava esquecendo. O pai não fala uma palavra, o pai não dá um olhar para o filho que possa deixar o filho o quê? Vou voltar. É a compaixão do pai, o amor do pai, que incentiva, que motiva o filho a voltar para casa. O pai não pede a fatura do cartão de crédito. Ei, cadê o que você gastou? Te entreguei 30 milhões aí, cadê a grana? O que você fez daquela grana? Onde é que você passou os últimos anos? Me passa o teu diário de viagem aí. O pai não falou nada disso, o pai queria o filho. Amém por isso.
O filho disse, verso 21, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Até aí, ele tinha preparado mais coisas. A gente voltar lá antes, você vai ver que ele tinha mais coisa preparada para falar. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, corre logo, ninguém pode ver meu filho desse jeito. Tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. O pai não deixa nem ele terminar o discurso. Manda que os servos tragam logo a melhor roupa. A roupa na Bíblia é a justiça de Cristo, a gente sabe disso. Mesmo meu filho aqui não merecia, mas vou cuidar bem dele aqui, vou cobrir essa vergonha dele. O anel simbolizava, não era uma joia, simbolizava que ele era filho. Ele mandava ali. O anel tinha o selinho lá e tal, aquele negócio todo. Representava essa paternidade. Meu pai me aceitou como filho, não é nem como servo, não é como escravo. E só escravo que andava descalço. O pai falou assim, não, você vai usar calçado aqui em casa. Você não é escravo não, você é filho. Então roupa, anel e calçado para você. Ai, Jesus amado. O pai não mandou nenhum servo para encontrar o filho. Vocês perceberam isso? O pai manda o servo buscar quem? A roupa. Mas quem é que vai buscar o filho? Quem é que vai encontrar o filho? É o pai. Amém por isso? Deus não terceirizou a salvação. Deus não terceirizou, ô anjinho aí, vai lá, salva lá a humanidade. Não, veio Jesus mesmo. Deus não terceirizou a salvação. Verso 23, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar. Meu Pai do céu, vamos fazer uma festa, chama todo mundo. Novilho gordo era só quando tinha festa e festa para geral. Chama a vila inteira. Eu quero que todo mundo saiba que o meu filho voltou. Enche a igreja, vem todo mundo. Quero que todo mundo saiba que o meu filho voltou. Foi isso que o pai fez. Por quê? Verso 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Se a gente parar para pensar aqui, existe uma relação entre essa declaração do filho, né? Meu filho estava morto e reviveu. Uma ovelha sem pastor era uma ovelha morta. Uma ovelha sem pastor era uma ovelha morta. A ovelha não sabe tomar água sozinha, não sabe escolher a comida sozinha. A ovelha precisa de um pastor. Segundo, estava perdido e foi achado. Lembra da parábola que Jesus começa contando? Ele como se ele colocasse as duas primeiras parábolas dentro da última parábola. Então, meu filho estava morto e reviveu, era a ovelhinha perdida. Foi perdido, estava perdido e foi encontrado. Ele era a moedinha lá da história também. O filho podia estar perdido, mas não estava esquecido. Essa frase mexeu comigo. O filho podia estar perdido, mas não estava esquecido. Todo dia o pai orava por esse moleque, todo dia o pai intercedia, todo dia o pai lembrava, todo dia o pai esperava, todo dia. Teve um dia que o pai não sentou na varanda lá esperando o filho, até que o filho voltasse. Verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou, está sabendo não? Não viu no Instagram, o check-in do cara em casa? Seu pai matou um novilho gordo, dá uma festa aí, cara. Porque o recebeu de volta, são e salvo. Eu imagino o filho mais velho olhando para aquela história toda e pensando assim, cara, cheguei do trabalho, ninguém vai me receber? Esse moleque aí, esse mimado da mamãe, voltou de casa aí, torrou a grana lá, tem festa para o cara? Estou chegando do trabalho agora e ninguém fez festa para mim não. O pai foi me receber no portão? Não foi. Mas esse moleque aí o pai recebeu. Pesado, misericórdia. Ele nem entra na festa. Me recuso a entrar nessa festa. Não faço parte desse negócio aí não. Para mim era melhor não ter voltado. Foi o que o irmão mais velho pensou. Triste, né? Imagina ele fazendo a pergunta, qual que é a moral dessa festa mesmo? O cara vai, vende tudo, perde tudo, e o pai ainda faz festa.
Pai insano esse, né? Verso 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Ele não gostou da notícia, o filho mais velho, ele não gostou da festa, ele não gostava nem do irmão. Preferia o irmão num caixão, morto, desaparecido, do que o irmão de volta em casa. O pai agora sai pela segunda vez. O pai sai pela segunda vez. E agora ele vai em busca de qual filho? O filho mais novo estava dentro de casa, estava tudo certo. Ele vai em busca agora do filho mais velho. O filho que morava com o pai está lá fora agora. Está fora de casa. E ele insiste, o pai insiste para que ele participe da festa. Verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo. Escravo, isso aqui é trabalho escravo. Ao teu serviço e nunca desobedeci uma única ordem tua. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Pô, Jesus, estou a vida inteira aqui sendo fiel, e cadê as bênçãos, né? Estou aqui, ó, no osso, aguentando no osso as coisas aqui, morrendo de vontade de fazer as coisas erradas e não faço. E cadê as bênçãos, né? Não está vindo as bênçãos, cadê as bênçãos? Talvez eu estou falando para alguém que perdeu o emprego, para alguém que não passou no vestibular, para alguém que está lutando para entrar no vestibular, para alguém que está desempregado, para alguém que está numa crise de um relacionamento, e você está tentando ser fiel e não vê muito benefício nisso tudo. Imagina a audácia do filho mais velho perguntando: pai, por que o senhor não me consultou para fazer essa festa? O senhor tinha que perguntar para mim? Sou filho mais velho, eu que sou o dono desse negócio tudo aqui. Lembra que o senhor repartiu a herança? Lembra que o senhor já me entregou tudo? Isso aqui tudo é meu, o senhor tinha que ter perguntado para mim. Isso aqui é meu, o senhor esqueceu disso, isso aqui é meu. Na visão dele, o pai estava recompensando o filho errado. Quem tinha que ser recompensado era eu, por estar sendo fiel aqui a vida inteira ao Senhor. Nunca saí de casa, nunca desperdicei nada, eu sou o melhor do que ele. Olha esse irmão aí, ó, um bicho sem noção, fez tudo errado, gastou tudo, e é ele que o Senhor vai bater palma para ele agora? Triste isso, né? Ele nem se considerava mais filho, mas sim um escravo. Está na frase aí, a gente acabou de ler. Tenho trabalhado como um escravo, sempre fiz tudo, nunca desobedeci. O cara era um puro legalista, obedecia tudo certinho, obedecia. Mas lá no fundo, ele queria ter feito a mesma coisa que o irmão mais novo. Lá no fundo, ele queria ter vazado de casa também. Pesado isso, né? Verso 30. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Não sei se você percebe aqui que o pai, ele vai, restaura o filho, coloca o filho para dentro de casa, e agora esse irmão mais velho nem reconhece esse irmão mais novo como irmão. Ele fala: esse teu filho aí, ó, esse cara aí, ó, esse cara aí, tu está tratando como meu irmão. No verso 13, quando fala que como o filho mais novo gastou o dinheiro, não fala como ele gastou o dinheiro. Olha lá, volta lá no verso 13, não dá detalhes. Mas aqui no verso 30, o filho mais velho até sabe como o irmão gastou o dinheiro, porque ele julga pela régua dele, né? Fala: se eu tivesse ido, era o que eu teria feito. Eu já fui um cara desse.
A graça é só para mim. A graça não é para os outros. Jesus só morreu por mim. Como é que Jesus morreu por aquele cara? Eu sou gente boa. Para mim foi fácil Jesus morrer. Eu já fui um cara desse. Que a graça só vale para mim. Lembra aquela outra história de Jesus? O cara recebe um perdão de uma dívida bilionária. Chega na esquina, ele cobra R$10 que o cara está devendo para ele. Deus não precisa de filhos assim. É pesado, mas Ele não precisa. O irmão mais novo não precisa de irmão assim. Se o pai que era o pai que era dono de tudo, não falou uma palavra de acusação contra o filho, não perguntou onde é que estava o dinheiro, onde é que estava a terra, não perguntou extrato de carne, não perguntou nada. O pai chega e abraça e beija. Quem é o filho mais velho para dizer assim: aqui em casa tu não entra, porque essa festa? Qual a moral dessa festa? Tinha que ter perguntado para mim, tinha que ter votado em comissão, tinha que ter me consultado. Não pode desse jeito. O tempo está acabando. E aí vem o pai, verso 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Você não entendeu? Tudo que eu tenho é teu. Onde é que você não entendeu isso? Você esqueceu disso? Deixa de ser mão de vaca. A graça não acaba. Ao contrário do dinheiro. Tem graça para você e para ele. Tem graça para os dois. O filho mais velho foi privilegiado pela presença do pai, mas a motivação era a recompensa e não o amor. Ele fazia as coisas para o pai, com o pai, para receber coisas do pai, não porque amava o pai. Os dois filhos perdidos. Alguns estudiosos propõem isso e dizem, que não deveria ser a parábola do filho pródigo, mas a parábola dos dois filhos pródigos. A parábola dos dois filhos perdidos. Esse pai estava sem nenhum filho. Nenhum amava ele por quem ele era de fato. Verso 32. Mas nós tínhamos que celebrar a volta, desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Não podíamos deixar passar em branco. Como é que nós não íamos fazer uma festa dessa? A gente precisa celebrar a volta do teu irmão. Ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. A parábola não é sobre os filhos. A parábola é sobre o amor do pai. A parábola não é sobre os filhos. A palavra que mais aparece é pai na parábola. Conta depois, não é a palavra filho. É a palavra do pai amoroso. É a parábola do pai que ama, que vai atrás. É a parábola do Deus que usa inclusive as circunstâncias mais difíceis e mais inesperadas para te atrair para Ele. Usa uma crise, usa uma pandemia, usa o término de um namoro, a perda de um emprego, a frustração de não passar no vestibular. Ele usa isso para te atrair a Ele. Não é o melhor caminho, mas é o caminho que você se deixa ser encontrado. O caminho de volta não é fácil, mas é necessário. Deus nos aceita como estamos, mas pela graça Ele nos transforma. Você não tem que chegar: pastor, eu tenho que esperar um pouquinho aqui, porque tem umas coisinhas para resolver. Meu pai do céu, quem não tem coisa para resolver aqui, está mentindo. Não sei o que estou falando, é a Bíblia. Fica pedalando a tua decisão, não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém por isso? Quando a gente rejeita aqueles que voltam, aqueles que estão chegando à igreja, quando a gente rejeita, quando a gente olha torto, não veio de não sei o que, começa a inventar umas desculpas esfarrapadas. Quando a gente faz isso,
tem alguma coisa errada com a gente demonstra que a gente não é filho do Pai. A gente não é filho do Pai se a gente maltrata o irmão que está chegando, o irmão que está anos longe de casa. A gente quer receber o cara a pedrada. Que loucura, né? Triste isso. Não importa a porcentagem, a ovelha era 1%, a dracma era 10%, no caso do filho era 50%. O pai não quer perder. Deus não quer perder. Ah, mas ele vai ficar bem sem mim. Mentira, não vai. Você acredita nisso? Deus não vai ficar bem sem você. Deus não vai ficar lá no céu, a minha cadeira não vai ficar vazia. Alguém vai sentar lá? Não, não vai. A tua cadeira está lá, é para ti. O filho mais novo que estava fora, agora está dentro. O filho mais velho que estava dentro, agora está fora. Olha a loucura desse pai. O trabalho do pai e da mãe não param nunca mesmo, né? A parábola que Jesus conta acontece na porta de uma casa. E agora Jesus está na porta da casa com os fariseus. Jesus olha para eles: ei, vocês não pegaram aqui não? Não entenderam que é com vocês agora? E aí, vocês vão fazer o quê? A parábola acontece na porta, o pai esperando na porta o filho mais novo, o pai indo atrás do filho mais velho lá fora, porque ele não entra para a festa. E agora Jesus está na porta com quem? Com os fariseus. Quem que eram os fariseus na história? Filho mais novo ou filho mais velho? Quem que eram? Filho mais novo ou filho mais velho? Mais velho. Não me junto com pecador não, sou bom demais, vai me estragar, não vou me juntar com esses caras não. A parábola não tem um final, acabou aí a parábola, acabou a história. A audiência que decide o final. Igual hoje, vocês e eu, a gente tem que tomar uma decisão. Para você, duas decisões, né? Para você que está filho mais novo, ovelhinha perdida, te distraindo com as ilusões desse mundo, achando que vai dar bom, balada, mulherada, bebida, festa, carro, casa, trabalho, relacionamento, viagem, tudo isso aí vai acabar, cara. Não vai durar isso aí não. Não vai durar isso aí não. Para de se iludir com o lixo e o luxo desse mundo. Para de se iludir, não tem futuro isso aí. Para de se iludir com o lixo e o luxo desse mundo. Você não foi criado para isso. Você foi criado para ser grande. Amém? Você é filho de Deus. Para de se contentar com porcaria. O segundo apelo vai para aqueles que estão perdidos dentro de casa. A dracma perdida, o filho mais velho, está aqui só para esquentar banco, não faz nada com nada, é cristão só de nome ou só no sábado. Aqui todo mundo santo, bonitinho, arrumadinho, saiu lá o pau quebrando em casa, trabalho uma desgraça, tudo errado. Passe mais tempo com o Pai. Pare de pensar que você é melhor do que os outros. Pare de pensar que você é melhor que o seu irmão mais novo. Você é filho e não é escravo. Você é filho e não é escravo. Essa festa é sua também. Essa festa é sua também. Você foi criado para ser grande. Minha mãe dizia, termino com isso enquanto o Mateus vai cantar. Dizia não, ela diz ainda, né? Porque ela está viva ainda. Meu privilégio. William, você não é qualquer um, você não merece qualquer coisa. Falei, ô Jesus amado, amém? Você foi criado para ser grande. Você foi criado para ser grande. Para de se contentar com merreca desse mundo, com mixaria, com migalha. Você foi criado para ser grande. Mateus vai cantar agora. Tome a tua decisão, não fique enrolando. Depois eu resolvo, vamos ver como é que vai dar, não sei o quê. Não, é hoje. Hoje é o dia de você tomar a sua decisão. Tudo ia mal na terra em que eu nasci. Não podia suportar. Queria liberdade pra agir como quisesse, pra acertar ou até mesmo errar.
Um dia decidi parar com tudo e me mudar. E disse: Pai, eu hoje vou partir. Os olhos já com lágrimas pediu para eu ficar. Não ouvi partir sem repensar. Não podia acreditar que regressando ao lar, meu pai iria me abraçar. E sem perguntar por quê, mudei de opinião, graças ao amor e ao perdão. Todos os amigos logo desaparecerão quando meu dinheiro acabou. Sem o que comer, lembrei dos servos de meu pai. Me arrependi e resolvi voltar. Não podia acreditar que regressando ao lar, meu pai iria me abraçar. E sem perguntar por quê, mudei de opinião, graças ao amor e ao perdão. Graças ao amor e ao perdão. Estou aqui com o Caio. E o Caio hoje decidiu ser grande. Amém? Hoje tem festa. Não é só no céu, aqui na Central tem festa. Posso ouvir uma salva de palmas para o Caio, para a decisão dele? Hoje tem festa. Porque hoje um filho volta para casa. Valeu a pena o sacrifício de Jesus hoje. Valeu a pena o sacrifício de Jesus hoje. O Caio, um menino que cresceu na igreja, conhecia tudo, chutou o balde um dia. Hoje ele está voltando. Conversando quinta-feira com ele. Falei: e aí, Caio? Será? Não sei quando é que vai ser a data que você vai escolher, cara, para o teu batismo. Pastor, é o próximo culto. Eu não posso esperar. Se tem alguém aqui que está enrolando, decisão, depois eu vejo, esperar eu formar, esperar casar, esperar isso, esperar aquilo. Não demora, não demora. Por favor, não demora. A salvação a gente não brinca. O Caio não está aqui para brincadeira hoje, tomou a decisão lá de Jesus, está voltando para casa. O caminho não foi fácil, não foi fácil. Mas ele tomou a decisão lá de Jesus hoje. Amém, Caio? E por isso, Caio, seguindo o desejo do teu coração, a tua decisão, né? Você foi bem acolhido aqui, tô vendo o Mateus ali. Cheguei, Mateusão. Os dois Mateus, né? O Paris está junto aí também. Bonato acolheu esse menino quando chegou. Deu um oi. Ei, cara, qual que é a boa aí? Tá chegando aí? E o cara ficou até agora aí, entendeu? Amém por isso. Ó, dia 15 foi esse aí é o Mateus, ó, canetinha. Esse aí, ó. Deus te abençoe, Caio. Essa é a tua família. Sempre foi. Você só está voltando hoje. Bom?
seguindo o desejo do teu coração, cara, para remissão, perdão dos teus pecados, uma nova vida em Cristo. Eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a gente terminar, sabe o que eu fico pensando? Como é que foi o café da manhã no dia seguinte? Quando o pai chega e fala assim: filhão, preciso que você vá cavar uma fossa lá para mim. Pai, é claro, pai, agora? Filhão, tem que fazer não sei o que. Pai, é claro, pai, bora, tamo junto. Será que o filho ia reclamar de alguma coisa do pai agora? Você acha que o filho ia tá procurando defeito na casa do pai, reclamando: nossa, não gostei da comida, não gostei disso, não gostei daquilo? Não, o filho topa todas. Depois desse constrangimento do tratamento, o pai podia ter falado, podia ter dito não, podia ter feito um monte de coisa, mas o pai aceita, ama o filho. Teu pai te ama, teu pai te chama e ele te espera, não demora. Deus abençoe, um feliz sábado para vocês, igreja. Feliz sábado para você também que nos acompanha aí pela internet. Tome a sua decisão, não demora, por favor.